Gente, bom dia, sejam todos bem-vindos novamente. Então, vamos começar aqui a nossa TPC de hoje, né? TCNP Luciane, de Química. Nossa pauta do dia, nós teremos uma sensibilização, nosso objetivo geral, evolutiva da TPC anterior, da semana passada, a sequência didática para um aluno especial, sessão de dúvidas, tá? Durante toda a TPC. Vocês fiquem à vontade para ir participando no chat ou abre o microfone e faça a sua contribuição. E, ao final, temos o formulário de presença. Então, vamos começar aqui. Fred, então, aí eu passo o vídeo, né? Eu paro aqui minha apresentação. Bom, pessoal, então aí temos uma lição dos gansos, né? Nesse momento tão difícil de afastamento, mas ao mesmo tempo de união. Então, eu queria deixar essa mensagem para que nós não nos sentíssemos sozinhos, pelo contrário, né? Somos uma equipe, precisamos estar juntos, unidos, unindo nossas forças, compartilhando as nossas boas práticas, porque é um momento de angústia para todos, né? Então a gente precisa desse companheirismo. Tá? Gostaria que alguém também se manifestasse, falasse alguma coisa sobre o vídeo. No chat a gente tem linda essa música e a mensagem. Gratidão. Só faltou a figurinha, né, Josias? De gratidão. Todo mundo tem uma figurinha de gratidão, mas aqui ainda não coloca. A Thaís colocou, que lindo. Hoje estou sensível, quase chorei. É um momento que todos nós estamos sensíveis, né? E ficamos mesmo assim, mais à flor da pele. E até por isso que a gente precisa tanto desse companheirismo, dessa colaboração, dessa união. A Eliane mandou coraçõezinhos e mãozinha para cima. Amém. Mais alguém? Acho que pode dar continuidade, Lu. Transmite sua tela de novo, por favor. Tá bom. Enquanto você transmite, a Daniele colocou muito bonita também. Pena que nos seres humanos existe o pensamento de individualidade que não vemos no reino animal. Exatamente, em muitos casos não, né? Eu gostei muito do vídeo, a Lucimari retrata que precisamos de uma liderança, exatamente, né? Tudo a seu nível, né? Então, o aluno tem o professor como liderança, os professores têm o coordenador, os coordenadores o diretor, e aí vai indo. Então, sim, a gente precisa de rumo, né? Não dá para ir cego. Pode ir, Lu. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Juntos, com liderança, e a gente chega lá. Bom, o nosso objetivo, então, é propiciar formação continuada aos professores de Química para que possam conhecer de estratégias que motivem os alunos no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das competências e habilidades propostas pelo currículo no Estado de São Paulo. Aqui, pessoal, são as sugestões, né, as dúvidas e sugestões que vocês colocaram na TPC da semana passada. Então, eu coloquei aqui em tópicos as principais respostas dos participantes. Então, a primeira, a TPC por disciplina. De uma forma geral, os professores acharam bem positivo, né? E eu também achei, né? Porque fica mais direcionada à formação, uma turma menor, a interação é maior, né? Conseguimos todos falarem que quiserem, todos que quiserem conseguem falar, né? Os interesses também são em comum. Então, a NPE irá seguir, sim, nessa linha, tá? Porém, talvez não dê para fazer toda semana, mas com uma certa periodicidade haverá, com certeza, tá? Em todas as áreas foi discutido isso, nós fizemos um alinhamento e chegou no consenso que realmente foi mais produtivo e positivo. Como promover o engajamento dos alunos? Né? Uma das situações mais frustrantes de um professor
Quando você prepara aquela aula, dedica seu tempo, né? Até fora do seu horário, usa final de semana, noite, e daí você vê que de repente os alunos estão apáticos, né? Se recusam a realizar as atividades propostas. Então, no formulário até colocaram de 35 alunos, só 2 realizam. O que fazer? Gente, isso não acontece só no online, né? Agora muito mais, tá? Há uma recorrência maior. Mas no presencial, isso também acontece, né? Eu acho que com um menor número, porque nós estamos ali incentivando, né? Cutucando, vamos e tal. Então, mas acontece também quando você pede uma tarefa, por exemplo, eles fazerem em casa. Quantos realizam, né? Não é fácil, mas é nosso papel não desistir, usar as estratégias que nos cabe, que é o quê? Incentivar, variar as aulas para chamar essa atenção deles, sempre dar o feedback para o aluno, isso é muito importante. Se você pediu uma atividade, né, uma tarefa, ou mesmo presencial ou online, você tem que dar esse feedback, fazer os apontamentos, elogiar o trabalho, a atividade, até para que ele se sinta realmente valorizado, né? Perceba que o professor está olhando o que ele fez, fazendo os apontamentos, né? Então, a gente está fazendo o possível e o impossível, né? Infelizmente, é a nossa realidade, que muitos não fazem, mas nossa função está sendo cumprida com afinco, isso eu tenho certeza, né? Não podemos ficar nos martirizando por isso, nem desistir. Se você conseguiu atingir 2 dos seus alunos, eu acho que já valeu o seu trabalho, tá? Claro que a gente quer atingir 100%, mas infelizmente não conseguimos, mas a gente continua na luta aqui, tá? Como alcançar melhor os alunos desconectados? Então, é unindo as forças. É a ligação da coordenadora para a família, o boca a boca com a vizinhança, o apoio da comunidade através do rádio, da mídia. Então, são as formas de tentar alcançar esses alunos, tá? Como trabalhar a distribuição eletrônica e atividades para os alunos especiais. Atividades para os alunos especiais saiu bastante. Então, essas 2 sugestões eu juntei em uma só. Eu peguei o tema, distribuição eletrônica, e adaptei para uma aluna do público-alvo da educação especial, tá? Que é uma atividade sugerida de hoje. Lembrando que nas ATPCs da semana de 6 a 10 de julho, a PCNP Suzana trabalhou em todas as áreas, humanas, linguagem, ciências da natureza e matemática, auxiliando e orientando nesse campo. Então, se alguém perdeu por algum motivo essa TPC, pode assistir a gravação que fica disponível no YouTube, DRPP. Depois eu vou caminhar aqui no nosso blog e vou mostrar para vocês uma forma bem fácil de encontrar isso, tá? Inclusive, já faço aqui a propaganda, né, Fred? Para que todos se inscrevam lá no canal e para poder recebendo os materiais. Favor, né, gente? Todo mundo inscrito no canal D para receber os ATPCs, vídeos novos, tutoriais, lives. Vamos todo mundo se inscrever. Já estamos quase com 500. Temos que chegar pelo menos 1K, né? Tem muitas dicas úteis lá e muitos materiais excelentes para se trabalhar. Tá? Lembrando também que o aluno especial ele é individual. Cada um tem sua especificidade, até por isso também a PCNP Suzana está coletando das escolas, por meio de um formulário, para saber qual o CID desse aluno, quais são suas dificuldades reais e necessidades, porque às vezes o aluno tem o mesmo CID, porém são dificuldades diferentes, então ele é único, né? Tem que ser estudado e conhecido mesmo, cada um deles. Tá? Então, não tem um modelo, uma receita, uma cartilha, né, de atividades que o professor conhece e fala, é essa aqui que você vai usar. Você tem que conhecer o aluno e ir fazendo essas adaptações, tá? Ver quais são as limitações dele e o que você pode fazer para ajudar, né? Outra ação também da Suzana é estar presente nas ATPCs das escolas. Inclusive, essa semana,
ela está no Clotilde e no Florivaldo Leal. Maria Luísa Bastos e Tanel também já agendaram a participação da Suzana, para conversar dos alunos específicos que estão na escola, entendeu? Então, os professores vão relatando quais são as dificuldades, qual o problema, e ela, na medida do possível, vai fazendo esse auxílio. Então, é uma opção da escola, vocês podem conversar com o PC e fazer essa solicitação para ela, e ela faz o agendamento na TPC e vai fazendo os apontamentos pontuais, ok? Métodos de avaliação. Gente, quais são os métodos de avaliação que nós temos, né? A prova objetiva, dissertativa, autoavaliação, relatório individual, participação nas aulas online. Mas de que forma nós faremos essas provas, né? Temos aí o Google Forms, o Classroom, que inclusive teve uma live segunda-feira dos nossos PCNP, Fernando e Marcos, sobre o Google Forms, que foi muito boa. Quem perdeu, eu recomendo que assista, porque ali eles deram exemplos, né, de testes com autocorreção, que eu achei bem bacana. Então, o professor até minimiza o seu trabalho, porque fazendo isso, o aluno não consegue refazer, ele responde o teste, tá? E já vai enviado para o professor. Só que o aluno ele já consegue um feedback imediato, ele já consegue visualizar se ele acertou ou não a questão, e ali o professor também já consegue, inclusive, inserir links de atividades que ele possa estar fazendo no mesmo estilo do que ele errou, para reforçar esse aprendizado, para que ele faça outros, né, para conseguir sanar essa dúvida que ficou. Então, foi bem bacana, eles explicaram como você pode inserir um áudio explicando a atividade, então, você pode inserir um áudio teu, explicando como você quer que eles façam, o professor consegue inserir imagens, então, foi bem proveitoso mesmo, tá? Se tiver algum comentário, você vai me interrompendo, porque senão engata uma terceira aqui e não para, viu? Tá num ritmo super tranquilo, Lu, vai embora. Tá bom, então. Compartilhar ações dos colegas, boas práticas. É o que eu falei, excelente, a gente precisa da união, precisamos, porque às vezes você está num momento tão tenso que às vezes uma coisa simples você não consegue enxergar, né? Então, uma ideia do seu amigo, do seu colega, que ele fala, você fala, nossa, realmente, é tão fácil, vou usar isso. Então, nós tivemos já também, tá? Na TPC específica de Ciências da Natureza, foi no dia 2/7. Então, foi nessa semana aí, né, de dia 31 até dia 3, todas as áreas também trabalharam as boas práticas, tá? Na nossa, nós tivemos nesse dia 2 momentos de ATPC. Um foi das 9h30 às 11h, e outro das 11h ao 12h30. Então, nós tivemos nesses 2 momentos 6 compartilhamentos de boas práticas. Então, no primeiro momento foram 3 professoras, e depois mais 3 também. Mas aí teve, então, como era da área, né, então teve o compartilhamento das boas práticas de ciências, de física, de matemática, teve bastante, né, mas a gente pode pensar em uma específica para química, eu acho que seria bem bacana, tá? O mesmo aqui também, na nossa TPC, conforme vão surgindo as oportunidades, vocês podem ir falando como é que fazem, é o caminho mais fácil, já podem ir compartilhando também, tá? A gente não precisa montar, desculpa, a garganta já tá, todo um PPT para isso, mas também não descartamos essa hipótese, tá? Eu vou mostrar aqui, então, como é que a gente faz lá no blog. Você está vendo a tela do núcleo pedagógico? Sim, tá aparecendo. Então tá, pessoal, olha, aqui é o blog do núcleo, tá, de Prudente, que vocês devem conhecer já. Inclusive, aqui estão os formulários de presença, o nosso de química, é o último aqui.
Tá? Depois, no final, o Fred abre aí o formulário. Mas tá fechadinho para quem for espertinho. Entendi. Tá fechadinho ainda, para quem for espertinho, ainda tá fechado. Mas no final a gente abre, tá? Então aí você pode clicar aqui no link ou pelo QR Code. Então aqui, pessoal, ó, DRTP na TV, tá? Que tá disponível lá no YouTube, mas aqui é um caminho bem fácil de você achar. Tá? Deixa eu abrir aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, então aqui ficam disponíveis as gravações de todas as da TPCs, ó, a data, né, arte, a língua estrangeira, os anos iniciais, educação física, enfim, todas, tá? Que vocês tenham perdido por algum motivo, queiram estar assistindo. Ó, teve formação aqui de tecnologia em 2 dias, dia 28/5 e 30/5, que foram os nossos PCNP de tecnologia, o Marcos e o Fernando, deram sobre Teams e Meet, também bem bacana, tá? E a live que fizeram também, tá tudo disponível aqui, bem bonitinho. Além das gravações, né, que geralmente demanda um tempo maior, né, tem em torno aí de 1 hora e pouco, cada gravação. Mas nós temos aqui também. Peraí. Ó, no cantinho direito, materiais de TPC disponibilizado pelo NPE. Tá? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente posta e fica disponível aqui para vocês. Às vezes vocês perderam alguma partezinha, né? A internet falhou, você quer olhar melhor, quer voltar a um assunto que foi trabalhado, então está tudo disponível aqui. Deixa eu abrir que eu quero mostrar mais alguma coisa para vocês. Então, aqui está tudo organizado por pastas, né? Nós temos dos anos iniciais, ciências, natureza e matemática, ciências humanas e linguagens, ok? Aí, quando você abre a pasta, vai estar organizado também por dia e pela disciplina. Então, a química aqui, ó, que foi trabalhado a semana passada, já está disponível aqui, e no máximo, tá abrindo? E no máximo até amanhã também a gente já coloca o que foi trabalhado hoje, tá? Não abriu, né? 2 cliques, Lu. Tá indo, dando, mas não tá indo. Agora é a internet, Lu. Meu Deus. Faz isso comigo não, internet. Ai, meu Deus. Abre outra pasta, Lu, só para visualizar. Abrir como aqui? Não, abre a pasta mesmo, abre a TPC de cima, só para eles verem que está em cima. É só dar 2 cliques. Sim, mas não tá indo. Ai, que pena. Eu queria mostrar também essa TPC do dia 2/7, que foi o compartilhamento, né, das boas práticas, então eu queria mostrar. Mas, enfim, tudo bem. Se vocês vierem aqui, tá? Se a internet estiver boa, vai abrir. Nesse dia aqui, 2/7, então, nós tivemos a professora Tula, a Carmen, a Rosane, Vanessa. Aí elas colocaram aqui todos o caminho que elas fizeram, o público-alvo, habilidade. Tá tudo disponível aqui, gente. Infelizmente, eu não consegui abrir. Mas tudo bem, vamos voltar lá então. Vocês já viram o caminho, né, de como é, e tá tudo ali disponível, tá? É sempre bom vocês darem uma
uma checada e está vendo isso aqui. Esse blog sempre tem coisas boas. Bom, então aqui a gente vai começar com a nossa sugestão da sequência didática para uma aluna que é público-alvo da educação especial, tá? Então, a semana passada nós trabalhamos com um tema da terceira série, né, que foi o PH, inclusive hoje no Centro de Mídias, a TPC, abordou também a interdisciplinaridade e usou um exemplo do PH. O que eu tinha sugerido foi com o repolho roxo, e lá eles sugeriram com a água do feijão preto. Para mim, inclusive, foi novidade, eu nunca tinha pensado no feijão, né? E é uma forma bem fácil, e às vezes até mais fácil para os alunos, também deu certo, tá? Então, como a semana passada foi da segunda série, essa semana foi uma sugestão própria que vocês fizeram no formulário, então peguei a sugestão que vocês fizeram, é da segunda série, o tema tabela periódica, distribuição eletrônica. O público-alvo, essa sequência é destinada a uma aluna com síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença hereditária que pode provocar alguns problemas oculares, oral, dental, gastrointestinal, cardiovascular, urinário, esquelético e reumatológico, tá? Essa doença, ela prejudica o desenvolvimento das competências articulatórias e linguísticas, deixando-os mais lento, né? Porque dificulta a escrita, as atividades diárias que demandam o uso da força dos dedos, em função da fraqueza muscular nessas regiões. Mas, então, o aluno ele fica mais lento, mas ele consegue resolver. Né? Então, a gente faz algumas adaptações, por isso que eu falei que até uma orientação da Suzana, que é muito específica, a mesma doença, né, cada um pode ter um desenvolvimento de uma forma, tá? As habilidades aqui, o descritor, compreender a distribuição eletrônica de Linus Pauling, compreender os níveis e os subníveis de energia e a quantidade de elétrons que cada um comporta. Eu acho que até sugeriram esse tema, porque realmente é um tema muito abstrato, né? É complicado mesmo do aluno entender isso, porque é uma coisa que eles não conseguem ver, então tem que colocar o máximo de associações possíveis, mas realmente tem essa dificuldade por ser um conteúdo bem abstrato, tá? A gente pode começar com questões disparadoras, né? O que a gente espera que os alunos respondam de um conteúdo tão abstrato e como eles podem começar a fazer uma associação com o dia a dia deles, como que a gente poderia fazer uma contextualização. E agora eu gostaria que vocês respondessem aí, se manifestassem. Então, você já fez a organização de objetos em caixas? Vamos começar por essa. Quem já fez e qual foi o tipo de organização? O que vocês organizaram já em caixas? Ninguém nunca organizou nada nas caixas? Mulherada, nunca organizaram os sapatos de vocês? Eu já organizei livros e revistas em caixas. Bacana. Ó, Organizei os sapatos. O pessoal está colocando. A Mirtz colocou, sim, livros que não estou usando. A Daniele, em caixas não, mas em potes de sorvete dentro da gaveta de legumes na geladeira. Também, o ruim é procurar sorvete e achar feijão, né, gente? Frustrante. Aí, Paulo, organizei várias caixas. Lucimeire, as meias. Eu também, Lucimeire, eu tenho uma gradinha de tecido que põe dentro da gaveta para separar as meias, é ótimo. Álbuns de figurinhas, o José Marcel lembrou. O Denilson colocou contas. Essa da gente, né? Mas tem que separar, fazer o quê? Isso mesmo. Então, a gente, né, no nosso dia a dia, a gente faz realmente essas organizações corriqueiras, né?
Aí a segunda aqui, você sabia que dentro de um nível existe uma organização super especial? Então alguém disse aí, né, que colocou no pote de sorvete dentro da geladeira. Então você fez uma organização para isso. E falou da meia, também colocou na caixa e fez essa organização só de meia, não misturou com outros objetos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa segunda? Dentro nível existe uma organização, né? E daí, então, depois dessa reflexão com os alunos aqui, a gente entra no nosso, vai entrando devagarinho no nosso tema, né? O que é um diagrama? Em que situações precisamos utilizar essa ferramenta? Ainda pensando no nosso dia a dia, gente, o que é um diagrama? Se quiser, pode abrir o microfone e falar também, tá? A Mirtz falou assim, ó, sim, sempre inicia a aula da tabela periódica falando do supermercado. Olha que analogia legal. Aí. A Thaís de Paulo, uma representação gráfica. Isso, então Eu gosto de falar desse assunto comparando a um prédio de 7 andares. Cada andar seria um nível de energia e os apartamentos seriam subníveis, né? Tem apartamento que cabe, ou tem andar que tem um apartamento só, tem andar que tem dois, outros tem 3 apartamentos, assim por diante, seriam subníveis. Olha aí, gente, que boa ideia, realmente. E daí, né, dentro de cada apartamento, quantas pessoas estão ali dentro, né? Então, Isso. comporta uma quantidade menor ou maior, uma boa analogia essa também. Eu acho uma analogia muito boa para compreender a ideia dos níveis e subníveis. Isso, é excelente mesmo. E nós, ali na escola, né, o diagrama, então, ele é o quê? Ele é uma representação, né, em esquemas, de gráficos, isso que vai ser o diagrama. É bastante utilizado nos negócios, né, no empresarial também, na nossa escola a gente está usando agora uma ferramenta dessa, que é o MMR, né, espinha de peixe é um tipo de diagrama. Então, a gente está utilizando também, que veio da empresa mesmo, né? Dos negócios, ok? Então, para iniciar esse tema abstrato, a gente tem que tentar fazer isso mesmo, essas analogias aqui, para que eles possam começar a entender e fazer um pouquinho de sentido, tá? Conhecendo um pouquinho sobre o assunto, então, eu coloquei um vídeo aqui que vai explicar um pouquinho. Agora é com você, Fred. Pode deixar, vou pegar aqui a guia. Tá, deixa eu parar a minha. Bom, pessoal, isso é o que nós explicamos para eles, né? Mas você sabe que o santo de casa não faz milagre. Se você mostrar um diagrama de Pauling ali, e fazendo na diagonal um S2, 2S2, 2P6, mas que não fica tão atrativo. Então, um vídeo desse, que é curto, né, que vocês sabem também que os alunos, o foco deles é bem restrito, né, logo já começa a dispersar. Então, é um vídeo pequeno, que tem uma animação que vai chamar a atenção deles, são estratégias que a gente tem que tentar fazer para que eles consigam entender um pouquinho, tá? Deixa eu voltar a apresentar aqui minha tela agora novamente. Então, a gente apresenta o vídeo para eles, até na aula presencial, né? Você pode agendar lá a sala de informática para as escolas que tem e passar isso para eles. Aí, após o vídeo, então, a gente começa a refletir, né, com os alunos. Como os elétrons são organizados na eletrosfera? Né? Então, começa a fazer os questionamentos sobre o que vocês viram ali no vídeo, o que vocês puderam observar, né? Como funciona a organização dos elétrons em camadas? Quais são as camadas existentes? Aí vai
puxando do aluno. Eles vão ter que ir falando como funciona a organização em subníveis, quais são eles e qual o número de elétrons que cada um comporta, como ficam dispostas as setas que orientam o diagrama de Pauling, Linus Pauling. E aí a gente pode fazer uma roda de conversa, deixando que eles vão discutindo e vão falando o que entenderam do vídeo. Como é um vídeo curto, às vezes, não entendi direito um pedaço ali, você pode voltar, repassar novamente, tá? Ed, tem alguma participação? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu pedi o nome do vídeo. Oi? A Thaís está pedindo o nome do vídeo. Thaís, pessoal. Como a Lu mostrou para vocês, lá na pauta, lá na pasta, lá no núcleo pedagógico, mais ou menos até amanhã, vai o PPT. E no PPT tem o link. Aí é só clicar que tá tudo prontinho para vocês, tá bom? Isso mesmo. Nas referências lá no final também tem. Bom, até que então, pessoal, na verdade, nós estamos fazendo isso com a sala toda, né? Porque o aluno especial, ele está ali incluído. Então, às vezes a gente pensa numa atividade para esse aluno, mas que facilita para todos, né? Porque uma grande parte, né, nesse tema principalmente, tem uma grande dificuldade de compreensão, né? Por ser um tema tão abstrato e tal. Então, a gente faz atividade pensando, né, um alvo, mas você consegue ajudar todos os outros, né? Então, para iniciar o conteúdo de forma mais lúdica e atrativa para a aluna, então aqui agora pensando na nossa aluna especial, utilizaremos um vídeo que aborda o conteúdo de distribuição eletrônica por meio de paródia. Se a aluna for desconectada, a paródia deverá ser impressa, mas não vai surtir o mesmo efeito, né? Vocês vão ver aqui, quem tem o talento aí também de cantar, de tocar um violão, vocês vão ver um exemplo de um professor, né, falando sobre o nosso diagrama, de uma forma bem bacana. Eu já não tenho muitas essas habilidades, não, mas eu sei que tem muitos colegas que têm. Então, em vez de passar esse professor, esse vídeo, o próprio professor da sala de aula pode ali cantar para eles, tocar um violão, é bem curtinho e bem gostoso de se ouvir, os alunos gostam bastante. Ed, vou voltar com você para você passar, ok? Uma forma bem lúdica, né? Os alunos adoram essas paródias, essas coisas, do Mr. Catra, então é uma estratégia também que os alunos gostam. Quem tem essa facilidade, eu vou voltar aqui. Pessoal, vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Agora eu vou querer a participação efetiva de vocês. Antes de continuar, vamos refletir sobre os seguintes questionamentos. Em relação ao que foi proposto até aqui, quais adaptações contribuíram para facilitar o acesso da aluna à aprendizagem? Podem falar, pessoal. Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Ninguém, Fred, se manifestou aí? Eu não sei se foi o caso aqui, parece que ficou um momento de silêncio, não sei se saiu do ar. Mas você pode repetir a pergunta de novo, por favor, Luciane? Em relação ao que foi proposto até aqui, tudo que nós já vimos aqui, aquele vídeo da distribuição eletrônica, o professor cantando, quais adaptações contribuíram para facilitar o acesso da aluna à aprendizagem? Então, pensando nessa aluna especial nossa, até aqui, o que você acha que está ajudando ela?
Então, eu acho as três fases, as questões disparadoras, né? Para a aluna comparar com o dia a dia, o que você guarda em caixas, o que é um diagrama, né? Para entender o que ela descobrir o que a aluna pensa, né? Sobre o assunto. Mas o vídeo e essa paródia, eu acho assim fantástico, né? Porque é uma forma divertida de aprender. Eu acho que se ela ainda estava meio ainda flutuando nas questões disparadoras, com o vídeo e com a paródia, caiu a ficha, principalmente o vídeo. Eu achei o vídeo muito didático, muito direto, e ao mesmo tempo ele dá uma aprofundada, quando ele mostra o nome, mostra o Bohr, fala sobre o Linus Pauling, então achei fantástico. Eu acho que as três fases ficou perfeito. Os nossos alunos, eles são muito visuais, né? Eles gostam dessa brincadeira. Paródia, então, eles amam, né? São poucos os que não gostam. Agora, imagine você cantando assim na sala de aula, vai ser divertido. No chat... desculpa, Josias, pode falar, querido. Sim, tem uma música, eu tinha um CD de música, várias músicas assim sobre química, e tem uma que os alunos lembram, eu encontro um aluno assim, depois de 10 anos, ele lembra, que é sobre ácido e base, fala, ácidos e bases possuem propriedades diferentes, ácidos têm sabor azedo e base é adstringente, e continua. Gente, excelentes, as analogias são ótimas, realmente fixam, a gente não esquece mesmo, né? Uma professora de matemática, que ela uma vez deu um curso para mim na escola, quando eu estava lá no Joel, e sobre musicalização na aula de matemática, né? Que ela usa a Mônica Podesclan. Ela usa muito a... Lu, roubaram sua apresentação, Lu. Apresenta de novo. Excluir. E ela falava justamente isso, sobre a questão, porque assim, essa bala, né, gente? É a questão do factual. Então, o factual não tem o que explicar, eu preciso memorizar. Então, o seu uso de técnicas facilita. No chat, a discussão tá legal. A Dani colocou, na verdade, eu não sei se auxiliaria a referida aluna, mas pode ser que o vídeo com as imagens contribua melhor do que a paródia. O vídeo e a música auxiliam na aprendizagem, colocou a Mirks, né? A Thaís acredita que a musiquinha do professor ajuda na fixação, e o vídeo é muito didático, né? Ele explica até o porquê da diagonal. A Camila colocou que o vídeo contribui muito, pois ele visualiza o conteúdo, esse conteúdo abstrato, de difícil compreensão. A Ed coloca, o vídeo explica melhor por causa das imagens. A Dani, o vídeo, apesar de ter muitos termos que precisam ser significados para melhorar a compreensão, é um bom recurso de visualização. E isso é que é legal, Dani, porque às vezes você pode jogar esse vídeo e algumas questões abordando ele como atividade da semana, e lá na interação com o aluno, seja por áudio, seja na aula ao vivo do centro de mídia, seja no Meet, seja num textinho ali do WhatsApp, seja num fórum ali no Classroom ou no blog, ou seja, no momento de interação que vocês selecionaram, você vem fazendo esse contexto para ele. Né? Então, bem legal que você colocou. E por último, a Thaís de Paula colocou, eu tenho amigos que fizeram vestibular usando musiquinhas. Eu acho uma estratégia muito boa. É utilizada bastante também em cursinho, né? Porque não tem como, são coisas... Lulu. Oi, quem está falando? Cortando um pouco o que você ia dizer, a gente utiliza muito, né, em aulas de cursinho, hoje nem tanto mais, com relação à tabela periódica, né? Montar frases pitorescas, frases que têm uma conotação diferente, faz com que ele preste um pouco mais de atenção, e grave alguma coisa. Hoje não há necessidade disso, porque as tabelas periódicas aparecem nos vestibulares e tudo mais. Mas a sua colocação desse vídeo foi muito boa, tá? Parabéns pela escolha do vídeo. Obrigada. Os conceitos, as fórmulas, elas existem e tem que ter memorização. É claro que a gente quer o entendimento maior, mas não foge, não tem como escapar muito das fórmulas. Então, essas são formas que a gente encontra para facilitar os alunos memorizarem, né? Não achar a química tão chata, porque eu acho uma delícia, lógico, né?
Mas essa tradição que vem aí, de que a química é um bicho de 7 cabeças, que é muito difícil, graças a Deus já está melhorando muito, porque realmente, bem antigamente, já faz mais de 20 anos que eu dou aula, era muito mesmo memorização de fórmulas e aplicação, com cálculos existem ainda, são necessários, porém agora nos faz mais sentido, né? A gente consegue entender, às vezes o aluno falava assim, mas onde eu vou usar isso na minha vida, né? Aquela famosa pergunta, né? Para que precisa? Então agora a gente consegue exemplificar, contextualizar e explicar melhor para eles que é necessário, que vai usar sim, mesmo que ele não vá fazer uma faculdade de exatas, né? Mas sempre a química está presente em todo momento nas nossas vidas. Fred, você ia falar alguma coisa? Agora eu vou entregar, Lu, vou entregar. Eu lembro da aula do Raimundo, que acabou de falar até hoje. Robson Crusoe, a gente vai nas frases hoje na cama, lembra? Lembra hoje na cama, Robson Crusoe é francês. Sim, Fred, você foi meu aluno, né? Na tabela periódica a gente usava algumas frases. Isso, era ótimo, né? Então, assim, são recursos mnemônicos que a gente usa para ver como funciona. Ó, tive aula com o Raimundo e até hoje eu ainda lembro das frases. Então, assim, são os recursos mnemônicos que a gente usa no auxílio para o aluno para a parte factual. E a partir dela, a gente vai para o conceito. Exatamente. E aí, onde o professor fica marcante na vida do aluno, né? E se por sorte cai uma questão no vestibular, ele não vai te esquecer nunca mais, mesmo. Às vezes, até depois de anos, vai voltar lá na escola. Professor, muito obrigado, graças à sua musiquinha e tal, eu consegui, né? Muito gostoso isso. Então, vamos voltar aqui. O segundo questionamento, então, que tipos de atividades poderiam ser propostas agora que ela conseguisse pôr a mão na massa e trabalhar com a distribuição eletrônica em si? Quais adaptações são necessárias? Então, aqui, ó, foi o que eu disse, a gente preparou, né, pensando na aluna em especial, mas nós beneficiamos todos os alunos, né? Eu acho que isso é o mais bacana. Você tem um foco, mas você consegue ampliar isso aí, você consegue atingir ainda mais. Eu vou dar a sugestão aqui, tá, de como que a gente pode fazer essa aluna colocar a mão na massa mesmo, e daí vocês forem tendo outras ideias, vocês vão compartilhando aqui conosco. Então, em seguida, para demonstrar os níveis e subníveis que presentes na distribuição eletrônica, foi utilizada uma analogia simples para facilitar a compreensão. Então, aqui tem uma analogia dos subníveis, que são os SPDF, com o número de elétrons máximo que cada um comporta, né? E então, não sei se vocês conseguem enxergar, tá meio clarinho ali, mas está escrito sopa de feijão, segunda a sexta, das 10 às 14. Então, ali o S, o máximo são 2, E 6, D 10 e F 14. Então, sopa de feijão, segunda a sexta, das 10 às 14. Então, aqui a gente inicia. Após o vídeo, também foi construído um modelo de distribuição eletrônica adaptado, cuja finalidade é tornar o conteúdo mais concreto para o aluno. Então, no vídeo do professor, tem na lousa o desenho do diagrama e com os números, né, lógico, dos subníveis. Aqui, então, foi feita a troca dos números dos elétrons por caixinhas. Na escola, por exemplo, nós temos o material dourado, né, que é muito utilizado na matemática, mas pode ser usado aqui também. Então, ela pode fazer a distribuição desses elétrons aí com o material dourado. A gente pode estar utilizando isso aí, né? Com as caixinhas ali. Então, S com 2, o P6 e assim por diante. E aí eu coloquei uma ilustração meramente só para chamar atenção.
O Winx é um desenho animado que as meninas adoram, como o meu foco aqui é uma aluna, né, e não um aluno, então por isso que eu escolhi. Foi sugerido à aluna realizar alguns exercícios relativos à distribuição eletrônica, utilizando a analogia, né, que já foi feita. Contudo, para tornar a atividade mais dinâmica, foi utilizado um exercício programado pela turma da Winx. Então, aqui vai ter um exemplo para a aluna poder compreender um pouquinho melhor. Olá, nós da turma da Winx vimos que você anda aprendendo muita coisa sobre a distribuição eletrônica. Nós também fazemos algumas distribuições. Olha só, o carbono é a sigla C e tem um número atômico 6. Então, C6, 1s2, 2s2, 2p2. Agora vamos confirmar se fizemos certo somando os números pequenos que estão em cima das letras. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Fizemos certo. Agora é sua vez. Faça a distribuição dos seguintes elementos. E aí tem alguns elementos. Opa, aqui não está dando para eu ver, mas é o bário, né? O magnésio que eu escolhi. Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando. É o berílio com 4 elétrons, o magnésio 12 e o cálcio com 20. Então, aí a gente propõe para que a aluna tente resolver, fazer mesmo a distribuição. Então, depois dela compreender toda essa distribuição, como é feita em níveis e subníveis, então ela vai para o mão na massa, vai tentar realmente ver se consegue fazer a distribuição, ok? Momento para troca de experiência e reflexões coletivas. Então, além dessa mão na massa que eu coloquei aqui, dessa atividade que eu sugeri, eu gostaria de ouvir vocês agora. O que vocês têm em mente? Teria alguma outra forma de atingir essa aluna? Uma outra proposta de atividade? Agora é nosso momento de bate-papo, pessoal. Fiquem à vontade. Eu vou sair da tela aqui para eu poder ver vocês. Meu Deus, mas como estão quietinhos hoje, hein? Nenhuma contribuição aí no chat, Fred? Fome? Já estão com fome já, realmente, já passa do meio-dia, né? Passou do meio-dia, a barriga começou a roncar. Mas não, ó. A Daniele colocou que maldade. O Denilson colocou para escolher o cobre. Que maldade, Denilson. O cobre não segue o diagrama. Não vou falar a expressão que está no chat. Posso sim. CU. O CU, porque é assim que se lê elemento, né? A Lucimara, gostei bastante das sugestões de aula adaptada e ainda usando esse tema abstrato. A Dani reforçou a fome. Thaís, eu adorei as dicas, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com alunos especiais. Acredito que aprendemos melhor na prática, tá? E aí o que é interessante, Thaís, da visão que a gente está tentando iniciar com os professores sobre educação especial, é a questão de acesso. Então, ainda que a gente não tenha a educação, o aluno da educação especial em si, a hora que eu monto, seja minha aula, seja meu roteiro de atividades, é eu pegar aquele aluno que tem uma grande dificuldade e pensar assim, a minha atividade permite que ele a realize? Se ele conseguir, todos os outros vão conseguir também. Então, isso é que é legal da educação especial, é chamar essa atenção ao diferente de modo que ele seja incluso naquilo. Então, eu passo a ver para todos, né? Porque se nem os dedos da mão são iguais, quanto mais os nossos alunos, quanto mais nossos professores, né? E etc. Então, é bem legal isso, né? A Lucimara colocou que a proposta que eu coloquei no meu plano de aula havia uma pesquisa e também uma apresentação de vídeo. Aí já colocando em prática, né? E a Thaís, acho que tentou mandar um emoji. A Daniele colocou, eu achei bacana
questão de propor algo para manusear. A ideia de usar também a bala de goma para simbolizar os elétrons, ou bolinhas e colocar dentro de tampa de refrigerante, independente do material, atividades palpáveis são ótimas. Realmente, Dani, quando a gente consegue transportar para o concreto, é ótimo. Teve uma reportagem há uns meses atrás de um professor de física cego, que ele construiu todos os materiais de apoio em 3D. E aí era interessante que ele usava o material para dar aula, e aquele material do abstrato que ele construía em 3D auxiliava os alunos videntes, né? Ou seja, aqueles que não são cegos. Então, até eles passavam a compreender melhor. Então, olha que legal a ideia do acesso. É fornecer o acesso a todos, né? Então, assim, dá uma pesquisada nisso, né? Professor de Física Material Adaptado, tem as reportagens no YouTube, é muito interessante. Então, a linha é essa. O máximo, tem hora, gente, que não dá, né? Na Unesp, que o pessoal usa muito para matemática, um conceito de que eu tenho o conceito que é cabo e eu tenho o conceito que é a ponta da faca. Então, tem hora que eu preciso trabalhar um conceito que é cabo, né? Não tem jeito, né? É ele per se naquele momento, mas que quando ele for aliado a outro, aí ele apresenta um sentido maior. Então, se a gente conseguir equilibrar isso, é sensacional. O que é bacana também, assim, quando a gente tem um aluno especial, incluso na turma, a gente tem um olhar mais cuidadoso, né? E às vezes não, sempre você acaba beneficiando todos os outros, né? Porque aí você vai se empenhar o dobro, né? Mais do que a gente já se empenha mesmo, porque você toma um cuidado maior e acaba beneficiando todo mundo. Eu acho que é sempre válido e sempre acrescenta, né? Mais alguma? Bom, deixa eu voltar aqui novamente. Não, pode voltar para a apresentação. Tá. Voltou. Apresentando a tela, Fred? Sim, tranquilo. Tá. Bom, aqui estão as referências, tá? Do que nós utilizamos hoje. E aqui, pessoal, então é o formulário que eu mostrei para vocês, que está lá no blog também, está disponível. É muito importante vocês não deixarem de responder. Primeiro, que a presença de vocês é contada por aqui. E é através dessas contribuições que eu vou montando as nossas próximas ATPCs. Hoje mesmo foi todo embasado no que vocês colocaram lá. Então, por isso é muito importante. Então, pedir sugestões dos nossos próximos encontros, o que vocês acham que vai acrescentar, que vai melhorar, tá? Que a gente pode estar sempre contribuindo, ajudando na formação. Então, não deixe de responder e colocar as sugestões dela, apesar de elas não serem obrigatórias, para mim é muito útil, muito importante para que eu possa montar algo que é do interesse de vocês mesmo, né? Algo real que a gente consiga aplicar e replicar também nas nossas aulas, melhorando sempre, tá? Lu, eu queria pegar uma fala, eu vou copiar a gente do núcleo e vou jogar aqui no chat. Eu vou lá abrir ele e vou colocar aqui no chat para vocês, apresenta. Eu queria pegar aqui uma fala... que eu pare aqui de apresentar? Não, pode deixar. Volta lá na socialização, aí se alguém quiser trocar. A Dani colocou uma fala aqui bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho. Às vezes, esse olhar cuidadoso cai na infantilização. Eu tenho certo receio, às vezes. Tenho um aluno autista e acho bem difícil fazer as adaptações. Realmente, Dani, não é fácil, tá? Ninguém aqui tá vendo o mundo com lente cor-de-rosa para ver que é tudo lindo, maravilhoso. Mas existem as possibilidades. Então, às vezes, o que a gente precisa lembrar é, na hora de eu montar a atividade, às vezes eu montando a atividade e eu selecionando as perguntas
que eu considero que ele seja capaz de responder, já é uma maneira de eu tentar garantir isso, né? Então, assim, eu posso montar a atividade, eu acrescento um extra, mas eu também posso olhar para aquela atividade e pensar assim, olha, essas 3 ele não vai conseguir, é no limite dele. Então, eu ofereço a opção para ele fazer as que eu sei que ele consegue. Esse é o primeiro. O segundo toque que a gente pode dar para não ocorrer na infantilização é abrir para ele fazer como eu posso dizer? Outras maneiras dele poder se responder as perguntas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aluno DI, né? Por exemplo, eu tinha um aluno igual você com autista, eu estava com um autista no passado também, né? E esse aluno, ele não redigia. Então, esse era o meu problema. Ele não redigia. Então, qual era a diferença? No momento de avaliação, ele redigia pouco. Mas nas atividades do dia a dia, eu dava preferência para a oralidade. No caso agora que a gente está trabalhando com atividades não presenciais, por exemplo, a orientação para esse tipo de aluno, né, para esse aluno com essa questão se ele não redige, por exemplo, a mãe pode ser escriba. O menino dita a resposta para a mãe e ele faz a resolução. Eu atendi uma escola privada lá de Teodoro, que eu dou uma assessoria de vez em quando, e eles estavam justamente com esse caso. O menino recebeu as provas e por ele estar em casa, fora do ambiente escolar, autista, ele é TEA, né, tem um transtorno do espectro autista, e ele não conseguia fazer o registro direito. Só que se você questionava a criança, ele te explicava toda a matéria. Então, aí vinham as considerações. O que eu estou avaliando? Se ele tem domínio do conhecimento ou se ele tem domínio da escrita? Então, em determinados momentos, eu posso considerar as duas coisas. Então, o que eu peço? O que eu solicito? O que eu oriento? Mãe, conversa com ele e o que ele explicar, você registra. Ah, Fred, mas quando ele for fazer um vestibular, ele não vai ter ninguém que vai escrever para ele. Essa vai ser a limitação que ele vai enfrentar. Porque o vestibular é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para ele. Lu, faz favor, por favor, enquanto eu tô falando. Vai lá no blog do Pedagógico, copia o link lá da lista de presença e joga aqui. Tá. Você abriu já? Não abri. Mas aí você clica que ele também abre para você. Tá. Você solta as respostas. Então, nesse sentido, eu orientei o quê? Nesse sentido, então, a mãe atua como escriba. Então, não há problema. Ele vai enfrentar esse problema no vestibular. É a limitação que ele tenha. Quem sabe, até ele se formar, a gente já tenha mudado essa política do vestibular. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vai ser a dificuldade que ele vai enfrentar. E esse vai ser o desafio dele superar. Ele vai ter que ser escolhido, vai ter que conseguir outros meios de ingressar numa educação superior. Infelizmente, a gente tá lento nesse passo. Mas ele pode se manifestar de outras maneiras. Então, assim, às vezes não é pegar aquela atividade, e realmente não é ruim, não é pegar aquela atividade e dar coisinha para ele fazer da turma da Mônica. Né? Eu tinha um aluno dele que ele falava assim, para professora de matemática, professora, a senhora não vai dar para eu fazer a continha de 1 a 100? Que era o que a minha professora fazia. Eu não vou escrever de 1 a 100? Ou seja, eu dou atividade infantilizada para manter ele ocupado. Né? Quando, na verdade, ele, no caso desse DI, não era TEA, era DI, ele conseguia fazer a redação, mas ele precisava de auxílio na interpretação. Então, a professora trabalhava com grupos produtivos. Então, perceba, é legal a sua consideração para a gente ficar atento a isso. Então, às vezes, eu não preciso mudar muito a atividade, mas a orientação que eu dou para esse aluno e a consideração em como ele vai responder para mim, como eu vou dar o acesso para ele, faz toda a diferença. Então, aí ele consegue responder melhor. Agora, Fred, dá receio, eu vou acertar sempre? Não. A gente nunca vai acertar sempre. Médico não acerta sempre, engenheiro não acerta sempre, advogado não acerta sempre, professor também não acerta sempre. Então, assim, mas se a gente tiver esse olhar, já é um caminho andado e eu vou estar oferecendo mais possibilidades para esse aluno. Tá? Conseguiu abrir? A Thaís copiou para a gente.
Gente, minha net tá complicada aqui, hein? Tá aí, já liberar as respostas. Mas eu coloquei o link ali também. Agora Pronto. As respostas agora estão liberadas, tá? Ah, Lu, o seu estava embaixo. mas você conseguiu abrir o formulário? Abri, ele já está aberto para responder, tá, gente? Tá. Bom, então agora é 12h20, a gente deixa esse tempinho para vocês responderem já o formulário, né? E se quiserem ir também falando, contribuindo mais alguma coisa, fiquem à vontade, ok? Esse tempinho fica aí para o questionário de vocês, tá, gente? A gente agora também está buscando umas parcerias para as próximas ATPCs, né, Lu? E aí, assim, a gente vai fazer um intercalado, tá, gente? A gente só fez essas 3 semanas seguidas, para a gente sentir vocês, essa questão de como a aceitação de ser por componente, mas a própria legislação prevê por área. Então, a gente consegue balancear. Então, em alguns momentos por área, alguns momentos específicos, né? Como eu até coloquei aqui no chat, mas para quem não leu, então, assim, a gente vai tentar fazer esse equilíbrio. Então, a gente, em alguns momentos de área, por conta da Inter, né, e por conta do grupo poder ter uma troca melhor, e em alguns momentos por componente, para a gente trazer algumas considerações específicas, por exemplo, igual a Lu trouxe hoje, falando de Linus Pauling, né, na diária é mais complicado eu fazer essa atenção para isso, para esse conteúdo, né, é mais difícil. Então, a gente sempre vai buscar o equilíbrio com vocês, tá bom? Bom, fica esse espaço agora já para responder. Já está aberto lá, acabei de confirmar, tá? Isso aí, gente. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Mas próximo eu quero vocês mais participativos. A primeira vocês participaram mais. É isso aí, Fred. Oi, querido, pode falar. Já está encerrando? Já está fechando ou não? Já tá, mas pode falar, à vontade. Eu queria só fazer um apontamento aqui. Manda lá. É o seguinte, a gente está naquelas estratégias de recuperação dos alunos, aquela coisa toda. A gente bola aqui estratégias, entre as várias estratégias, fazer reunião virtuais, Meet, é uma delas, né? Então, os alunos, eles reportam para a gente as insatisfações deles, as angústias, né? É um quadro que está normal agora. O que eu ando escutando muito dos alunos é muita queixa do centro de mídias, relacionado com a disciplina de química, tá? Eu acompanho as aulas na segunda-feira, as aulas no programa estão caindo na segunda-feira, né? Então, eu vou lá, acompanho, ficar antenado com as habilidades que está rolando lá e preparar as aulas no Classroom concatenado com o que está lá. Eu estou vendo muito erro conceitual, tá? Erro conceitual é um programa feito ao vivo, né? Ele tem um chat, que nem a gente tem aqui, e o que eu percebi lá? Segunda-feira tinha menos de 10 mil pessoas logadas. Eu estimo que talvez até a metade disso seja professores que precisam estar logados. Não sei, eu acho que quase metade disso deve ser professores que precisam estar logados, precisam estar fazendo isso, né? Uhum. E tá rolando muito erro de conceito. Segunda-feira, na aula do terceiro ano, estava rolando o equilíbrio químico, tá? Então, para quem estuda química, é um tema muito perdido da química, todo químico tem que estudar isso daí, tudo é equilíbrio químico, e ela estava pegando um exercício lá, fazendo um cálculo, né? Ela ia obter uma constante de equilíbrio, tá? Um número. E ela fez uma montagem errada, ela inverteu os números lá e dá um resultado nada a ver, né? Que não corrobora com a teoria, né? Ok, tudo bem, isso é um erro. A partir de um a gente pode retornar e melhorar o conceito, né? Incrível que os alunos estavam fazendo e acertando. Estavam fazendo certinho, eles colocavam a resposta, eu falei, nossa, a molecada tá mandando bem, ó. Essa molecadinha aqui. Só que é assim,
o que eu reclamo do centro de mídia? Tá, fizeram o cálculo, em nenhum momento eles explicam aquilo para o aluno, qual o significado de calcular aquela constante. Aquilo é um número, bonito, a gente calcula, tá? A gente pode obter aquela magnitude de número, ela significa o quê? Então, assim, os alunos estão, os meus alunos estão muito desinteressados no centro de mídia. Estou reportando isso daqui para vocês, porque na realidade eu não tenho a quem reportar. Tá? A gente comentar sobre isso mesmo. Eu gostaria de comentar também. Não é vocês que são o alvo disso aí. Deixa eu responder, então, para o Denilson, e depois vocês vão falando. Realmente, desde o primeiro dia da aula, teve um erro lá, né? E aí, já foi falado, e na aula seguinte, ela fez o conserto ali, né? Vamos dizer assim. Mas realmente, nós PCNP, nós fizemos a moderação do centro de mídias e foi colocado isso em formulário, foi comunicado, então eles estão sabendo, realmente as aulas estão nada contextualizadas, né, muitos cálculos, essa semana principalmente nas ligações químicas, no equilíbrio químico, na conservação das massas, foi muito cálculo mesmo, mas já foi comunicado o que está acontecendo. Na nossa parte, a gente está analisando e está fazendo sim, mas isso é importante. Para que... Uma coisa que eu percebi, sabe, Fred? Pode falar. Uma coisa que eu percebi, eu vi o Denilson falando aí, eu concordo plenamente com o que ele está falando, entendeu? Percebi também que no comecinho das aulas tinha uma outra professora que estava dando aula. A Regiane. Depois mudou a professora. A partir do momento que mudou a professora, cara, aí não ficou muito legal. Outra coisa também que eu percebo, eles mudam, entendeu, o conteúdo de uma maneira muito rápida, cara. Então passou concentração de soluções, por exemplo, o segundo ano. Eles passaram concentração comum e só, entendeu? Não passou porcentagem em massa, entendeu? Não falou nada sobre fração molar, sabe? Então deixa um monte de coisa para trás, entendeu? Eles vão pulando o conteúdo. Então, em cima do que o José Marcelo está dizendo, realmente aconteceu isso. As primeiras apresentações era uma outra professora com algumas demonstrações práticas, legal para o aluno, sabe? Mesmo o aluno visualizando lá, é legal. De repente mudou. Aí o conceito começou a cair. Sim. A gente, só para explicar para vocês, gente, como é que funciona, a gente sediou a gravação, alguém deve estar numa dessas escolas. A gente sediou a gravação de 4 aulas para o centro de mídias. A construção para a aula do centro de mídias, ela é bem complexa, no sentido que vai para a TV, o que eu posso usar, o que eu não posso usar, e a secretaria fala assim, ó, você tem 45 minutos para desenvolver essa habilidade. Então, o professor tem que escolher, naquele momento, um determinado foco e ir nele, porque ele só tem 45 minutos. A questão da continuidade, no caso, os professores são convidados, que é o que eu creio, vocês colocaram aqui a professora Regiane, né, que era ótima. E aí, o que acontece? Não é uma questão obrigatória. Então, às vezes, ela conseguiu cumprir um determinado período indo até a secretaria, porque a aula ao vivo tem que ser o pessoal da capital para ir ao vivo, e ela não conseguiu mais, ou ela não desejou mais, ou não conseguiu ir mais, e aí houve a troca de professor. Mas é importante vocês colocarem essas coisas para nós, e o Denilson falou, não é vocês. Não, gente, a gente tem que respaldar vocês, né? Então, assim, vocês estão sendo ouvidos, e agora a secretaria, de 4 semanas para cá, colocou semanalmente um grupo de diretorias para moderar o centro de mídias. A gente moderou na segunda semana de julho. Nessa moderação, a gente aponta tudo isso. Se teve erro de conceito, se foi muito rápido, se foi muito lento, se teve problema de técnico, a gente apontou tudo. Todas as aulas que nós assistimos, um grupo de... dá quase, são 2 diretorias, são 2 polos, dá quase 10 diretorias de ensino. Então, vários PCNPs de química, vários de biologia, vários de física. Então, tudo isso que a gente também viu,
a gente enviou. Tanto que aconteceu uma vez que eu vi numa aula de matemática, que a professora recuperou na outra aula também. Ah, gente, olha, na outra aula, eu falei assim. Então, assim, esse feedback, vocês realmente têm que passar para nós. Às vezes percebeu alguma coisa, manda para a Lu, porque a gente tem contato com o pessoal do Centro de Mídias. E a gente manda por e-mail para eles, assim, um e-mail mais direto, né? Um e-mail aqui da secretaria, né? Uma coisa mais interna. E a gente encaminha. Então, perceberam, gente? Dá uma entrada em contato com a Lu, né, Lu? A Lu tá aí aberta para isso. E a gente... porque a gente caminha, entendeu? E aí a gente tenta, só que aquela história é convite, né, gente? Pro professor ir lá. O professor tem que se expor, o professor tem que se expor ao Covid, tem que se expor à televisão, então assim, mas a gente, dessa professorinha específica que vocês mencionaram, vários PCNPs falaram dela lá. Falaram assim, olha, essa professora é tão boa, Regiane, não é? Daqui que alguém estava falando? Várias pessoas falaram isso. Então, assim, a gente não sabe a motivação, mas que a gente brincou, né? A pessoa brincou que estamos chamando ela de volta, isso a secretaria já está sabendo. Então, por favor, gente, Viu, Fred? Entre em contato. Fred? Oi, Fred? Carlos, vai falar, Raimundo. É o seguinte, teve também, não sei o nome dele agora, né? Numa das aulas das semanas, foi semana passada, retrasada, o professor, tem barba, ele falou de um experimento, mexia com fogo, e ele falou para o aluno, faz em casa. Sem ter a temeridade, a gente já toma um cuidado todo especial com o tipo de experimento. E ainda esse envolvia calor. E ele falou, faz em casa. Sabe? Então, sei lá. Sim, não, essas questões metodológicas, o aluno está ali anotando, eu vi lá no caderninho, a gente já tem encaminhado essa mesma semana, a gente vai encaminhando semanalmente alguns tópicos nas vários componentes, entendeu? E aí vai tentando arrumar isso. Mas a gente até falou... Na verdade, era aquele choque que tem no fogo, sabe, Fred? Sim. Era parte de eletricidade. Então, a gente informa. A gente falou disso semana passada. A gente vai falar de experimento, não pede com fogo. A gente falou disso semana passada. Então, assim, tem que ter cuidado. Vocês mandando esse feedback pra gente, a gente encaminha assim para a secretaria, tá? A secretaria tá mudou várias coisas diante do que a gente solicita. Ela tá bem aberta nesse sentido, mas a gente precisa saber, tá? Então, perceber, manda para a Lu. Gente, vocês sabem que aqui que teve um professor aqui da região aqui da cidade Prudente, que apresentou algumas aulas de química no Centro de Mídias. Acho que faz uns 2 meses já. Ele ficou lá umas 2 semanas, depois eu não vi ele mais. É porque se inscrevia por um período. Ele se inscreveu por um período. Entendeu? Ah, tá. Ele não ia mudar para São Paulo, mas ele ficou lá um tempo, se inscreveu por um período e possivelmente voltou. Não, na verdade, acho que é do Leandro Leal que vocês estão falando, É não é? mesmo. Eu conversei com ele disse assim que as aulas dele eram gravadas. Ele falou que gravou em torno de 45 aulas e enviou. E aí teve a problemática deles soltarem o conteúdo fora de ordem. Ele falou, numa semana era para passar tal conteúdo e aí não ocorreu, passou outro e atropelou outro conteúdo. Tanto que uma semana só nas aulas. Na verdade, ficou mais de um bimestre só em concentrações, que foi o que o Leandro passou. E o Leandro parecia muito professor de vestibular, o jeito que ele passava a aula, né? Agora, a última professora, que é a Simone, ela é meio atrapalhada. E como a Luciane falou, ela corrigiu só o monóxido de carbono. Os outros 2 erros que ela teve, eu corrijo com os alunos durante a aula. Igual eles falam, está acontecendo a aula, eu falo, não é assim, continua o cálculo de vocês, que a professora inverteu. Então, a gente vai corrigindo. Mas ela falou super errado, né, gente? Ela fala muito. Sim, ela é atrapalhada, né? Até os alunos da gente percebem, mas a gente vai contemporizando para eles não deixar de assistir a aula, né? Mas está meio complicado, né? Esse feedback, eles estão recebendo, tá? Vocês não precisam brincar. Sim, eu também coloco, Fred.
Eu já pus em 2 Fale Conosco já. Só que eles falam, vão responder 2, 3 meses e não responderam até hoje. Mas eu coloco também no Fale Conosco. Mas é importante a gente não parar mesmo de colocar, porque está chegando. Talvez não responderam ainda, mas está chegando a eles o conhecimento. Todos eles têm disso. Então, é importante, porque eles falam, não recebi resposta, não vou colocar. Mas é importante, sim, mesmo que a resposta demore para chegar. Porque eu falo que o caderninho de química, ele tá bom agora, online, porque presencial não tinha como, é só QR Code. É a única matéria que é inteirinho assim, eu já olhei nos outros. Os alunos... tem um pouco também. História também tem um pouco de QR Code. A história tem, mas é menos. Química não tem um texto, é só QR Code. Então, na sala de aula, o aluno não quer gastar a internet dele. A gente tem que ficar passando o vídeo, fazendo resumos, arrumando outros textos, porque não tinha como. Agora, outra coisa que eu quero perguntar para a Luciane. O segundo bimestre não veio nenhuma resposta de química. A gente responde porque já dá aula há muito tempo, muitos anos, né? Mas não veio, só o primeiro bimestre que veio. O segundo não teve resposta. É o único caderninho também que não tem resposta. Eu acho um absurdo. Porque eles alegam a gente quer são confirmar os cálculos. Eles alegam que são as reflexões dos alunos, mas poderia colocar o que a gente espera dele, né? Tem cálculo que no caderninho é de um jeito, e depois você quer confirmar, igual que a professora passou errado, um outro equilíbrio químico. No caderninho está de um jeito, ela passou de outro. Eu coloquei na hora no chat da aula, mas ela não voltou atrás, não. Não foi a última aula, não, que ela só inverteu. Eu acho que é importante a gente colocar todo mundo isso também, para criar força, porque o terceiro bimestre já chegou do aluno e do professor também não veio. Quando você foi assistir minhas aulas, Lu, aquela vez lá que você foi a PCNP lá das minhas aulas lá no Florivaldo, eu até comentei com você, entendeu? O que eu acho em relação a esses caderninhos. Não sei se o Raimundo vai concordar comigo, o Raimundo foi meu professor na universidade. Se você tem livro didático, não tem uma sequência, por exemplo, não tem como você passar ligações químicas para o segundo ano colegial e passar conservação das massas para o primeiro. Então, eu acho que esses caderninhos eles estão bem invertidos. Eu acho que ligações químicas tinham que começar com os primeiros anos, entendeu? Para os alunos entenderem o que é ligação química, entendeu? Como que é uma ligação covalente, iônica, para depois eles ir para a conservação das massas. Na verdade, bom, eram os caderninhos anteriores. Cadernos anteriores. Tanto é que os professores usam até hoje exercícios deles nas aulas. Nas aulas do Centro de Mídia, são exercícios todos dos caderninhos, que de Química era elaborado tudo pela USP, que nós usamos 10 anos. Eles, sim, tinham uma sequência didática correta. Agora, esse está deixando a desejar. Por isso, gente, que na escrita do material agora para o ensino médio, eles estão sendo revistos e abriu há um tempo atrás um período para a gente mandar sugestões. Ainda que não tenha mais esse espaço direto, mesmo no Fale Conosco, ele tem um espaço para EFAP. Então, dá para mandar essas sugestões e considerações para o pessoal. A Lu também, anotando aí o que vocês estão colocando, ela também tem contato com o pessoal lá da EFAP, pelo menos a gente tem um contato geral e a gente também vai encaminhando isso. Então, assim, o que vocês passam para nós e colocam, a gente manda, tá? Eu só não vou estender mais a discussão, gente, porque já é 12h36 e vocês já passaram 6 minutos do horário de vocês, eu não quero ninguém trabalhando extra, tá? Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Gostamos assim, né, Lu? Não é que não pode falar. A questão não é essa. A questão é a gente construir, sim. Tem insatisfações, põe, e tem a formação, faz a formação. Então a gente só tem que equilibrar as duas coisas, né? Senão vira muro das lamentações e aí não funciona. Então a gente pode criticar, dando a sugestão, igual vocês colocaram, de usa o outro e falou o outro, pega um material aqui, outro ali, beleza, não tem problema, tá? Tanto que, por exemplo, eu não edito essa parte, vai assim pro YouTube. É o que acontece numa TPC em sala de aula, numa escola, né? Então, não tem nada, tá bom? Pode dar seu tchau, Lu. Gente, obrigada. Deixem suas sugestões e até semana que vem.